Bom dia, tudo bem com vocês? Passando aqui para tentar ajudar um pouquinho naquela bagunça que tá os e-mails do INSS, né? Ontem eu até postei que tava migrando, mudando a terminação final. Daí alguns já me disseram, não, mas ainda não mudou totalmente. Alguns estão conseguindo contato com aquele e-mail, outros estão conseguindo contato com o e-mail antigo. Então, assim, o que dá pra fazer, né, nessa confusão toda? Eu botei ali no meu Telegram os dois endereços, o antigo e o novo. E tô colocando também alguns endereços do INSS. Mas já que veio bastante dúvida ontem na postagem a respeito do INSS, dos e-mails do INSS especificamente, gente, olha só. Do INSS, o contato melhor você vai fazer um requerimento para ouvidoria, por exemplo. Eu aconselho que seja feito pelo site do INSS, que lá você acessa a ouvidoria, e daí quando você termina o registro, você já fica com o código, né, o protocolo, ou pelo 135, mas o que eu recomendo mesmo é pelo site, mas se não der, faz pelo 135. Também no tocante a pedidos, né, tem alguns requerimentos que só são possíveis pelo 135 ou pelo 0800 da advocacia. Cuidado aqui com aquela portaria 123, que tem vários detalhes, por exemplo, o pedido da complementação, o pedido do recolhimento para período decadente, tá? Tem portaria 123 do INSS muito interessante. Nesses casos, eu não recomendo fazer nada disso por e-mail, tá? O pessoal muito perguntando, posso fazer isso por e-mail? Não, gente. Abre o procedimento pelo 135 ou pelo 0800, para você então já ter tudo protocolado lá dentro do sistema e poder começar a juntar documento, porque quando você faz esse requerimento por lá, você então tem o ingresso de um requerimento administrativo formalizado, o qual você consegue acessar para se cadastrar como procurador. Você consegue também colocar documentos, colocar informações, colocar até uma petição se você quiser fazer, tá? Então, tomar cuidado, porque a conversa com o INSS, ela precisa ser bem formalizada. Então, evitar e-mail para isso. A ouvidoria também, evitar e-mail e enviar pelo sistema de protocolo, que é ou pelo site ou pelo 135. O CRPS, eu recebi muitas mensagens onde dizem, tá demorando, não tá respondendo. Então, eu recebi algumas respostas pelo e-mail anterior, outras pelo e-mail novo. Eu sempre mando para os dois, tá? Eu deixei lá as duas listas. Tem os telefones também, que talvez, né, o pessoal esteja tendo dificuldade de contato. Lembrar que às vezes tem horário de funcionamento diferenciado, então quem sabe mandar um e-mail para ver se tem horário específico que possa ligar, porque com essa questão, né, do trabalho online, talvez nem todos os servidores estejam o tempo todo, e mesmo assim sempre teve horário de atendimento nesses locais, então tomar cuidado com relação a isso também. Certo? Eu sei que a comunicação desde a pandemia não tá muito fácil, né? Então a gente tenta da melhor forma possível para poder conseguir esse contato, e principalmente nas juntas, quando a gente precisa requerer sustentação oral, quando a gente quer encaminhar um memorial. Destaque aqui, gente, nesse caso não adianta protocolar no meu INSS. Por quê? Porque lá no meu INSS ou no INSS digital, depois que o processo já foi enviado para a junta, o sistema da junta e o sistema do INSS não se conversam totalmente. Então, se você colocar alguma coisa lá no meu INSS, ele não vai automaticamente para a junta. O conselheiro, o relator lá, não tem acesso imediato àquilo. Então, o que eu faço nesse caso? Eu protocolo no meu INSS para deixar formalizado, tá? Mas eu também encaminho por e-mail para a junta requerendo uma confirmação de recebimento. Então, se eles confirmarem no e-mail, ok. Se não confirmarem no e-mail, liga, né? Tenta contato para verificar, então, se foi recebido o pedido de sustentação oral. O legal das juntas e das câmaras no CRPS é que a sustentação oral está sendo possível por videoconferência. Já era possível até antes da pandemia, né? Eles foram até pioneiros nisso. Isso é muito legal, porque faz com que a gente consiga realmente atuar na via administrativa. Fica aqui a dica, então, gente, se vocês tiverem um recurso sendo julgado pelo CRPS, faz
toda a diferença a sustentação oral. Requeram, façam, utilizem a palavra, conheçam, estudem bem o caso para contar detalhes. Os conselheiros são super acessíveis, né? É um diálogo que traz muito resultado concreto. Então, recomendo. E para isso, né, o pedido você faz tanto no recurso, mas se eventualmente não fez lá no protocolo do recurso, ou ainda que tenha feito lá, você pode entrar em contato com a junta para fazer isso, tá? E daí vem a questão do e-mail. Na dúvida, encaminhe para as duas terminologias e fiquem atentos, porque com a mudança recente do Ministério, estão falando que talvez mude para um outro nome, tá? Então, assim, tomar bastante cuidado com relação a isso. Na dúvida, mande para os dois. Eu botei ali no Telegram, quem quiser, no link da minha bio, tem o link do Telegram. Eu botei os dois anexos. Quero agradecer também aos servidores do INSS, do CRPS, os conselheiros também que entraram em contato ontem, dizendo, realmente tá complicado, tá? A gente já mudou várias vezes de ministério, né? Extingue ministério, cria ministério, unifica ministério. Então, assim, tá confuso até para eles, né? Realmente tá difícil essa comunicação, mas a gente segue na luta, a gente segue para conseguir realmente o resultado. E, sem dúvida, gente, eu acho que uma mudança importante que a gente está vendo nos últimos anos é o fortalecimento do procedimento administrativo, da via administrativa. Tem muitos casos que o CRPS tem entendimento mais favorável que a Justiça, então que é mais interessante recorrer administrativamente do que judicialmente. E no pós-reforma, em algumas coisas também vale a pena tomar esse cuidado. Tem algumas matérias que o CRPS não tem um entendimento mais favorável que a Justiça, e outros que tem. Eu vou botar de novo também no meu Telegram o ementário de 2013 a 2020 do CRPS, para que vocês possam dar uma olhada ali, porque um dos problemas do procedimento administrativo e do recurso administrativo é que a gente não tem uma consulta da jurisprudência ainda liberada. Eu sei que o Dr. Marcelo e o CRPS está dedicado a liberar esse tipo de consulta para o usuário, né? Para que a gente possa, então, realmente ver onde é mais interessante o recurso. Mas, enquanto isso não acontece, a gente vai, então, usando ali os ementários, usando os enunciados, né? Analisando também os casos que a gente já teve. Mas quando a gente está fazendo a interpretação, é sempre legal ver. Se é possível pela lei, a junta tem mais liberdade. Se, por acaso, vou dar o exemplo da eletricidade, que não está no decreto, né? Nesse caso, a junta segue o entendimento administrativo de que se não há previsão, não teria o direito, né? Então, assim, tem algumas coisas que a junta não ultrapassa, mas tem outras matérias, por exemplo, o tempo rural menor de 12 anos. É uma matéria que vale a pena recorrer administrativamente. Se você consegue documentação, se você consegue a prova do exercício da atividade rural pela família, porque a Justiça tem entrado em mais detalhes, apesar da jurisprudência favorável, até do STJ, os juízes têm entrado numa análise se o trabalho do menor era indispensável naquele caso. E a gente sabe que é uma prova difícil de fazer, né? Como provar a indispensabilidade do trabalho de um menor de 12 anos por uma renda familiar? E geralmente esse trabalho faz muito tempo que aconteceu. Então, e a junta tem tido um entendimento mais favorável, mais restritivo na interpretação. Se prova que estava no campo, que a família exerceu, então, né, aquele menor também auxiliou naquele trabalho. Então, tem várias matérias que vale a pena, fiquem atentos, tá? Porque pode ser bem interessante, sim, esse recurso administrativo, não abram mão dele. E a última dica de hoje, então, para encerrar, já desejando um bom dia para todos, se você entrou com um recurso administrativo que você realmente deseja que seja analisado, não judicialize, porque a junta ou a Câmara, né, o CRPS tem um entendimento que se você judicializar, você está abrindo mão, o teu recurso não vai ser julgado, certo? Então tá, gente, obrigada, viu? Um beijo e até a próxima.